Olá, talentos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do NaniCast Podcast. Hoje vamos conhecer uma diretora de cena. Conheçam Tereza Lampreia. Acertei o nome? Acertou. Eu tô muito, gente, eu tô nessa onda de acertar nomes, gente, mas é que meu HD tá ficando complicado. Seja bem-vinda, minha linda, prazer em conhecê-la, gente, eu não conhecia, mas já é um encanto, já conversamos pelo telefone, eu já adorei, já virou minha amiga, gente. Conheçam, seja muito bem-vinda e nos conte quem é você, o que você faz. Meu Deus. Eu não sei o que você gosta, onde você mora. O que você quiser falar, você pode falar, fica à vontade. A galera quer te conhecer, é isso que eles querem. Nani, você é tão simpática, você é Obrigada. linda. Obrigada por me convidar em estar aqui, tá? Olha, eu acho que eu tenho que começar assim, por quem eu sou, né? Eu sou Tereza Lampreia. Eu sou filha de um grande diplomata brasileiro, Luiz Felipe Lampreia. E a minha mãe também é neta do Vital Brasil, de um grande cientista brasileiro. Olha, conheço. Aqui tem rua. É. Você sabe, no né? Butantã. No Butantã. Isso mesmo, olha isso. Ontem eu jantei com o Esper Calas, que agora é o presidente, que tem um projeto muito grande vindo por aí, um filme internacional do Vital Brasil. Olha que delícia, novidade, gente. Spoiler. Olha isso, gente. Pode deixar que depois eu vou saber de tudo. Então, eu nasci em Nova York, como meu pai é diplomata, eu viajei muito, mas na verdade, meus pais se separaram, eu tinha 7 anos, então eu sou carioca, porque minha mãe foi para o Rio de Janeiro e eu me sinto super carioca. E estudei depois cinema em Lisboa. Amo a Europa, morei na Itália, então assim, filhos de diplomata não são tão normais. Ai, que maravilha. É viajada, uma pessoa viajada, gente. É. Sabe muita coisa. Muitas culturas. E eu entrei eu dirigi, eu fui diretora de televisão, séries e novelas brasileiras. Eu entrei na Globo como estagiária e fiz carreira. Eu entrei no Rei do Gado em 96 como estagiária. Olha. E depois eu fiz uma oficina de direção com Paulo José, o grande ator brasileiro e diretor Paulo José, muito sábio. Antes disso, eu fui assistente de direção. Eu fiz Hilda Furacão com Wolf Maia, com Ana Paula Rosa. Eu até revi. Que incrível isso. Não, eu revi agora no Globoplay. E vou te falar. Eu adoro. Glória Pérez tinha que escrever mais séries e minisséries, porque os ganchos são fantásticos. A Ana Paula Rosa é deslumbrante, a história é muito bem escrita, com ganchos, assim. Foi realmente... Eu senti muito orgulho de ter trabalhado nessa minissérie. A Glória Pérez é concurso, né? E aí depois eu comecei a dirigir na Globo, dirigi grandes sucessos, O Clone. Sei, que eu tenho um amor muito grande, assim. Foi uma novela muito especial na minha vida. E que lançaram muitos talentos. Muitos. Você que trabalha com talentos. E, assim, foi uma novela, assim, também muito espiritual e mágica, porque... a Glória, a Globo, na época, eu não sei, já não era mais o Bônia, era a Marluce, na época, que era a diretora-geral da Globo. E a Glória já tinha essa intuição de trabalhar com o mundo muçulmano. Então, 5 diretores, ela tentou fazer a novela com eles e não deu certo. Até que o Jaime aceitou fazer e assumir o mundo muçulmano, tendo uma cidade, não tirando os véus, falando muito profundamente sobre o mundo muçulmano. E isso, assim, foi em setembro, que foi o primeiro teaser. Normalmente, o primeiro teaser vai um mês antes da novela ir para o ar.
E aí, o que aconteceu? Teve o 11 de setembro. Foi em 2001. Nossa. E aí gerou muito medo, porque, assim, toda a tragédia que foi, e a novela falava sobre o mundo muçulmano. E aí acharam que podia ser um grande fracasso. E aí, na verdade, não foi. Na verdade, foi um sucesso retumbante, mas então, assim, foi, assim, impressionante, sabe? E a Glória, assim, até um segredo que eu gosto muito da Glória, sou muito admiradora dela, e ela falou que ela foi numa cartomante, ou seja, alguém, assim, espiritual, e falou que ela tinha que botar um personagem Maísa. E aí o nome da mãe do Jaime Jardim é Maísa, né? A grande cantora brasileira. E aí, na época, ele era casado com a Daniela Escobar e ele deu a personagem para Daniela Escobar, que foi a Maísa. No Clone, foi feita uma super campanha de drogas, e eu, assim, muito profundamente, sobre dependência química, porque hoje eu trabalho com entretenimento de impacto social e eu tenho uma outra consciência, sabe? E a campanha que foi feita no Clone ganhou prêmio do FBI nos Estados Unidos. Nossa, que legal. As pessoas não sabem sobre isso. E, na época, gravava a cena com os dependentes químicos. E, assim, eu entendi que a dependência química é química, é física, entendeu? Então, por que algumas pessoas ficam dependentes e outras não? Então, foi uma campanha assim que o Osmar Prado fez e a Débora Falabella fizeram brilhantemente essa parte da novela. E, assim, foi uma campanha de impacto social muito grande. Imagina, aí as pessoas começaram a entender o porquê e como... sempre as novelas, TV, enfim, tudo que é no streaming, no audiovisual, é uma forma de mostrar para o público aprender. Né? Isso. Eles assistem para aprender coisas que normalmente não são ditas. E, assim, o que as pessoas assim, não sabem... o impacto social através do audiovisual é muito importante. Por quê? Na verdade, quando você está numa sala de aula, você tem 50 alunos, 80 alunos, mas quando você passa um conhecimento através do audiovisual, você atinge milhões de pessoas. Sem dúvida. Então, gera uma nova consciência através do audiovisual. Novo conhecimento e, Isso. às vezes, as pessoas prestam mais atenção também, né? Isso. Ou vão querer saber com mais detalhes, tem pessoas que vão querer saber mais e tirar isso. Eu sei que você também está com um projeto de inclusão, algo nesse aí sentido. Deixa eu te explicar. E aí, o que aconteceu? Aí eu já estou adiantando, gente, coisas assim. É porque já teve conversas nos bastidores antes. Ela quer... É assim, aí eu continuei na Globo, né? Aí fiz vários sucessos, dirigi A Casa das Sete Mulheres. Nossa, que incrível. América. Olha, só novelão que eu assisti todas. Aí depois fiz 3 novelas do Maneco. Ai, Páginas da Vida, Viver a Vida. Ai, gente, Páginas da Vida. O Maneco também foi uma escola, né? Muito fã. Uma das novelas tratou sobre o tetraplégico, né? Que foi feito pela Aline Moraes brilhantemente. Era uma personagem Luciana, né? Tratou sobre síndrome de Down na Páginas da Vida, que foi brilhantemente também. Foi incrível. Isso. E o Maneco escreve assim cotidiano, né? Um pouco como a Nouvelle Vague francesa, o neorrealismo italiano, assim, a vida mais delicada, né? No cotidiano, crônicas do cotidiano, né? Sem dúvida. Não, é demais e a gente aprende muito. Isso. E aí eu tive uma grande virada na minha vida, que foi em 2016. Meu pai faleceu assim subitamente, depois de uma operação, teve problemas pós-operatórios, e eu estava fazendo, na época, uma novela Haja Coração. E com o Fred, tudo, foi uma novela assim, muito leve, com a Tata Werneck, tudo era uma comédia. Porque eu tive muito mal nessa época, eu tive mesmo depressão, porque eu vi com a morte, você morre
e não leva nada, nem a roupa do corpo. Nada. Então, nada. assim, eu tinha um sonho de ter uma super casa e tudo, mas eu vi que naquele momento eu tinha que dormir e sonhar de novo. É. E aí eu entendi que eu tinha um talento, que eu nasci para ser diretora de cinema, de televisão. Eu sou uma grande contadora de histórias. Então, assim, o meu talento é imaterial. É um dom, né? Exatamente. Porque eu nasci. Eu quero trabalhar até os 120 anos. Maravilha. Eu estou estudando. Isso mesmo. Não podemos parar nunca. Eu estou também. estudando longevidade e eu quero viver bem e trabalhar até morrer. Porque eu nasci, eu tenho muito amor pelo meu trabalho. Eu quero inspirar os jovens, assim, que é muito importante você ter esse amor, você que trabalha com talento, eu sabe, gosto muito. Nani? A gente precisa passar isso para eles isso. darem valor em certas coisas que eu falo muito. Isso, primeiro, nossa família. Isso é primordial. Que eu também tive esse desfecho da vida da minha mãe em 2020 também. Foi, assim, horroroso devido à pandemia. Não ia visitá-la, evitando visitá-la para não passar o Covid, sendo que eu nem estava. E, de repente, num dia eu estava trabalhando, que o nosso trabalho é frenético, aquela loucura. E eu falei, preciso ver minha mãe. Era numa sexta-feira, preciso ver minha mãe. Intuição. Não vi. Aí eu falei, amanhã de manhã, sábado, estou indo, combinando com a minha irmã, e ela combinando tinha com todo alguma mundo. Doença? Então, minha mãe, ela já estava com começo de depressão, que já estava assim. Hoje é uma questão que eu quero muito trabalhar ruim. Também, doenças mentais. Muito. E Isso, entre os jovens... Muito. É uma questão muito séria, muito mundial. Séria. Muito séria. E eu falo também para os meus talentos, tomam cuidado. Vocês têm que cuidar da sua saúde mental. Todos. Isso é primordial quando eu vou entrevistar também um talento. Sempre eu pergunto o que ele faz para trabalhar com isso. Isso. Exatamente isso. Precisa. E aí eu acabei protelando devido ao trabalho. Quando foi no sábado de manhã, minha mãe, coração, pum, foi embora. Não deu tempo nem de vê-la. Uma parada cardíaca. Parada cardíaca. Súbita. Súbita. Cheguei lá, já estava indo comprar o suquinho que ela gostava, já combinando no caminho. Meu pai me liga e fala, ela foi. E aquilo, meu mundo caiu, né? Não sou mais ninguém, fiquei péssima, óbvio, foi o pior dia da minha vida. Onde você veio. E minha mãe, eu sou o que eu sou graças à minha mãe. Minha mãe é uma evangélica maravilhosa, que eu admiro muito. E tudo que eu aprendi, que ela fala, faça o bem, sem querer a quem, ajude as pessoas. Então, isso agora veio à tona mais forte depois que ela se foi. E eu falo isso para os meus talentos. Vocês precisam dar o seu melhor, ajude, dê o seu melhor. Porque depois as coisas vão vir para você mesmo. Com certeza. Então, não deseje mal, não faça as coisas ruins, porque vai vir para você também. Então, todos somos diferentes. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém, Cada exatamente. Um tem o seu talento Cada um tem nato. o seu talento, cada um tem a sua referência e cada um estar num local de destaque. Mas ninguém é melhor que ninguém. Ninguém. Somos todos assim. Claro, se a gente for falar de DNA, não, cada um é diferente. Mas, digamos que somos humanos e faça as coisas boas, que as coisas vão vir. E é isso, não tem segredo na vida. E cuidar da saúde mental. Isso sim. E aí, a duas pedras, você viu? Família tudo, né? E aí, então, em 2016, com o falecimento do meu pai, eu tive esse entendimento bem profundo. E aí, eu nasci em Nova York, que eu sou filha de diplomata, e nunca quis morar nos Estados Unidos. E aí, nesse final de ano, foi um ano muito difícil, eu fui passar na Califórnia. E eu amei a Califórnia. Eu falei, olha, a Califórnia é bom. Até que aqui eu gostei. Bobinha ela, né, gente? Califórnia. Aqui eu gostei. Aí eu ainda era contratada da Globo na época, ainda fiquei mais 3 anos. Mas cada ano eu ia, depois de um trabalho, e eu ficava 3 meses. Eu fui mudando aos poucos. É muito difícil você ter um emprego assim, de muitos anos. Eu tenho uma filha agora com 15 anos. Você ter essa coragem de romper com um emprego certo e ter uma segunda chance na vida. Isso que eu falo. E se recriar, né? Então, cada ano eu ia, ficava 3 meses, comecei a fazer o networking lá, entendi um novo mercado, que é uma indústria, que é o entretenimento de impacto social.
E o que é o entretenimento de impacto social nos Estados Unidos, em Los Angeles? É uma grande indústria. As duas maiores faculdades, USC, que é do sul da Califórnia, e UCLA, eles têm uma área têm uma área muito grande de entretenimento e tem uma área só de entretenimento de impacto social, Entertainment for Social Change. Na USC, eu tenho conversado muito com o diretor lá. Então, assim, é uma faculdade que o Spielberg incentiva monetariamente. E essa área tem pilares do entretenimento de impacto social. O meio ambiente, as diferenças de classes sociais, são os deficientes, são pilares assim, sobre o que você quer tratar. E tem grandes produtoras também, a Participante, que só faz trabalhos de impacto social, desde o início dos anos 2000. E isso é uma questão que eu quero ensinar para as pessoas aqui no Brasil, que você pode trabalhar com entretenimento de impacto social e ser monetizado. Aqui no Brasil, uma produtora que trabalha com entretenimento de impacto social é a Marinha Farinha Filmes. O Marcos Nitz, que é o diretor, fez Aruanas, agora na Globo, que fala sobre meio ambiente, a questão das mulheres, que é uma questão também que eu quero trabalhar, entendeu? Então, assim, é uma indústria e podemos usar nossa própria voz para falar sobre o que nos importa, entendeu? Então, a partir daí, eu em 2019, tive a coragem de sair da Globo. E agora eu tenho grandes projetos de entretenimento, de impacto social, nas áreas que eu quero falar. Por exemplo, deficiente é uma área que eu quero muito falar. Eu tive uma tia, irmã do meu pai, que foi uma maior expert em autismo no Brasil. Então, quando a minha filha nasceu, ela começou a filmar a minha filha. E eu fui entendendo o autismo, assim, com uma semana, se a criança te responde através do olhar. E a bandeira dela é quanto mais cedo você detecta que a criança tem autismo, mais você consegue desenvolver essa criança. Então, assim, e lá em Los Angeles, eu tenho uma amiga, Débora Cala, que a gente tem um grande projeto agora juntas. Ela tem o Oscar dos deficientes. Ai, que maravilha. Não, então, assim... Mas e é lindo. Deficientes físicos e mentais. Então, assim, por exemplo, tem uma atriz lá que fez um programa no Sundance Play. São dois... ela é surda e muda. E são dois protagonistas surdos e mudos. E ela é linda, ela é uma estrela. Como é que faz? Ela fala na linguagem de surdo e mudo e tem as legendas. Então, assim, tudo é possível. Então, assim, e Libras, se você... eu tenho pessoas que são especialistas em Libras. Isso. E assim, se você vê uma pessoa que não é surda, você tem um papel de uma pessoa surda e muda. Eu, às vezes, agora não sei, porque agora tem termos que não se podem ser usados. Exatamente. Entendeu? A gente estava conversando sobre isso e acabamos, não fizemos o Google aqui para entender. Aqui. Não, mas tudo bem. Assim, eu estou aprendendo, eu estou sempre aprendendo. Nós estamos sempre aprendendo, tem muita coisa para aprender ainda. Então, assim, por exemplo, se tem um personagem que é surdo e mudo, ou um personagem com um nanismo, você tem que dar uma oportunidade para a pessoa com deficiência. São novos tempos, entendeu? Porque, assim, se você vê uma pessoa que faz as libras, não é igual a uma pessoa que... A real. Porque ela vibra. É real. Aí ela passa emoção. A emoção dela. O olhar dela, os gestos dela, tudo. É muito mais genuíno isso do que você pegar um ator, uma atriz e fazer libras. Isso eu creio que é óbvio, não é? Então, a gente tem que a total inclusão. Colocar esses artistas, esses talentos no audiovisual. Isso. Oportunidade que é para os nossos filhos, para as novas gerações entenderem que todos podem fazer. Isso. E basta podem estudar Isso. e
e focar. Eles fazem. É. E quando tiver um personagem exatamente para eles, que sejam reais, né? Isso. Por exemplo, eu vou falar agora de um exemplo, né, do que a gente está falando. Euphoria, que é uma série que está na HBO sobre adolescente na high school nos Estados Unidos. A personagem principal é aquela atriz fantástica, Zendaya, que eu quero trabalhar com ela, segredo. Mas Eu acho ela incrível. E ela namora uma jovem trans. Essa jovem trans foi na casa do showrunner nos Estados Unidos e falou tudo sobre a vida dela. Ela é modelo, ela é linda. É a Rui e a Julie. Eu não sei se... Minha filha fica sempre me corrigindo, porque agora ela é nativa em... Tudo bem. Aqui a galera tá entendendo. E assim, o impacto social, por exemplo, na primeira cena que elas dormiram, assim, elas nem fizeram nada. Você mostrou o corpo da jovem trans. Você tira um bloqueio. E isso também me ajudou a tirar assim, a gente tem coisas enraizadas da nossa educação e a gente tem que entender que a gente tem que ter essa consciência de mudança. E, assim, o impacto social, nessa série Euphoria, eu fiquei viciada e é uma série, assim, incrível, super bem... Eu ainda não comecei, que eu tô com um monte de série. Mas você eu tem vou começar que ver. Esse final de semana. Não. Pode deixar que eu já vou colocar agora esse final de semana. Tá, põe na lista lá. Vou pôr na minha lista. Porque é, tipo, imperdível, eu já tô esperando a próxima temporada. Ai, que delícia. E tirou essa coisa, assim... sobre a questão da São do os trans. gatilhos porque às mentais, vezes as né? pessoas nascem com um corpo e se sentem outro. E é importante falar sobre isso, porque aqui no Brasil tem muitas pessoas, muitas mulheres trans sendo assassinadas, tendo problemas enfim, é uma questão que eu quero trabalhar também, porque eu acho bonito. Cada um tem o direito de escolher quem é. E a parte sexual, enfim, todas essas questões. Exatamente, não ser imposto. É chegar isso. E falar, você tem que ser assim, Quem pronto. sou eu para criticar o outro? Para julgar. Um Não pode. Isso não pode, tá bíblico. Isso é bíblico. Eu tenho trabalhado isso de perdoar as pessoas e... Perdoar também, eu também tenho trabalhado muito, estou perdoando todo mundo agora. Não, minha mãe sempre falou, tem que perdoar, porque o que faz mal é pra gente. É isso. Não é nem a outra pessoa, não tá nem pensando em você, não tá nem nada. É você que tem que perdoar e ficar tranquila. Estou perdoando todo mundo. E quem sou eu para julgar o outro, né? Por que aconteceu? Por que aquela pessoa fez aquilo? É alguma coisa que, sei lá, é muito... A gente já vai entrar na filosofia, já vai entrar em espiritismo, já vai entrar em todos os meios possíveis. Porque eu sou espiritualista, eu acredito em todas as religiões, eu também acredito em todas as religiões, eu também. Eu acredito em todas. Dá a mãozinha. Eu acredito em todas, mas agora eu me fixei na cristã, porque era uma coisa que minha mãe queria muito. Não na igreja que ela frequentava, que eu falei, mãe, a igreja que eu frequentava a doutrina era muito assim. Aí já não me agradava tanto, apesar de que eu gostava de alguns ensinamentos. Entendi. E aí eu fui para uma mais mas também na parte cristã, mas que eu acredito. Mas também gosto do espiritismo. Eu também. E já discuti com o pastor sobre isso lá. Não tem vida pós-morte. Então, eu realmente acredito. E eu já discuti. Olha que ele já também... Gente, desculpa, mas é uma coisa que eu acredito. Eu também. Então, é uma coisa que... Para onde a gente vai, né? E eu recebi uma carta psicografada do meu pai que me deu muito conforto. Então, mas aí também tem a questão da fé. Você está pensando muito nele, as coisas também fluem para isso, a energia flui para isso, e tudo vai também. Como até na nossa área artística, quando a gente está numa energia boa, pensamentos bons, com pessoas boas, as coisas vão fluindo, as coisas vão vindo, porque é os seus pensamentos e o que você está atraindo para você. Claro. Então, é a mesma coisa da ansiedade, do talento. Eu preciso ser aprovado. Eu preciso pegar esse papel. Deixa eu contar uma história sobre isso. Conta que é para ajudar, por favor. Conta. Então, eu sempre gostei muito de dirigir atores.
Porque quando eu era jovem, jovem adolescente, bom, eu era você ainda é jovem. Muito. Bom, por favor. E eu era atriz, e eu fazia teatro e tudo. Então, eu fiz muitos cursos quando eu morava em Lisboa. Meu pai estava lá, era de embaixador. E eu fiz muitos cursos como atriz. Lisboa foi capital da cultura, então teve, sei lá, russos, teve gente do mundo inteiro. Eu vi teatro do mundo inteiro. E, realmente, eu estudei a fundo a parte assim, de autores russos, de teatro, cinema italiano, cinema francês. Eu, realmente, tive uma cultura assim muito grande e por isso que eu também recomendo. Então, assim, quando tinha teste lá, quando eu ainda estava dirigindo na Globo, eu sempre me voluntariava para dirigir os testes. Uau, que delícia! Então, havia muitos talentos. É isso. Porque eu acho que o ator ele vem com muita expectativa e ele acaba não tendo a presença. Então, eu também ajudava ele a ficar mais calmo, porque eu tenho esse talento de tranquilizar. Bom. Então, assim, atores brasileiros, vários, assim, tipo, muitos já fizeram teste comigo, porque eu era a rainha dos testes. Eu adorava fazer teste com os talentos. Ai, que bom. E eu vou contar uma história, assim, que eu dou aula também há muitos anos, e eu gosto muito de educar e dar conhecimento. E aí, a Camila Morgado, ela já tinha feito muitos testes comigo e ela ficava sempre muito ansiosa. Aí, na Casa das 7 Mulheres, a Camila chegou e falou, Tereza, eu já sei que eu não vou passar, deixa eu fazer primeiro, porque eu vou ter que fazer... Acho que ela trabalhava, na época, ela fazia teatro com Gerald Thomas. E aí... Deixa eu fazer logo. Eu já sei que eu já fiz tantos, nunca passei. Viu? É porque ela desencadeou aquela ansiedade, aquela loucura, e aí ela relaxou. Ela curtiu, ela viveu a cena. E aí ela só ganhou a protagonista. Foi, viu? Foi onde ela se entregou, porque ela tirou aquele gatilho de... Aonde eu vou estar, a minha expectativa de ser reconhecida ou de ganhar dinheiro, enfim... A expectativa é tão grande que gera uma ansiedade. Isso. Então, quando você, tipo assim, o que é meu é meu. Isso, eu falo presente. Isso muito. E outra, o que vai ser seu, vai ser seu. Não precisa ficar... Mas tem que estudar muito. Eu sou estudar muito, sim. Não adianta falar, sou bonita. Eu tenho umas atrizes que eu falei, você vai fazer seu material, entregar direitinho, fazer o cadastro em todas as plataformas, deixar tudo organizado, que depois eu vendo. Mas se você não fizer as coisas direito, não vai ter como eu te vender. Você acha que só porque você é bonita que as coisas vão vir? Não é assim, querida. Vai estudar. Elas ficam até assim. Eu falo, você está pensando o quê? Você não tem nada para... Só beleza? Não é, para mim é muito pouco. Tem que estudar. Tem que estudar. Tem que saber ler, tem que saber... enfim, também tem uma questão assim, se quer ser celebridade ou se quer ser ator. É uma diferença assim, muito grande. Falamos muito sobre isso. Porque assim, eu trabalhei já com grandes atores, Juca de Oliveira, Tarcísio Meira... Grandes atores. Atores de raiz, que a gente fala, né? Isso, que começaram assim, em teatro, Fernanda Montenegro. E, assim, você entende o ator que quer ser só famoso e não tem essa alma tão profunda, de tão a fundo, de estudar profundamente. Então, assim, é uma questão, assim, muito séria. Com certeza. É diferente. E se a pessoa gosta e quer mesmo estar na arte e realmente se entregar, ela tem que ter esse discernimento de saber o que realmente ela quer. Porque, às vezes, as pessoas só querem o sucesso. Aí, o sucesso também passa rápido, né? Não permanece. E eu acho que muitos talentos que querem entrar na Globo... Hoje eu falo que tem, assim, a pessoa pode trabalhar, fazer seu podcast... Hoje, antigamente, eu acho que tinha... Antes era mais limitado. Isso. Porque, hoje assim, todo mundo pode fazer muitas coisas. É isso. Porque você pode fazer, assim, nos Estados Unidos, você faz o self-tape.
Então, assim, vai ver filmes, estuda personagens, estuda roteiro, por que esse ator está aqui. Cada personagem é muito bem composto. Hoje a nós estrutura temos uma bagagem clássica, maravilhosa. Eu falo, gente, eu preciso gravar o meu monólogo. Eu falo assim, por que você quer um monólogo? Você assiste série, você assiste filme, assiste alguma série muito interessante que tem... Eu já vi, para você ter uma ideia, eu conheço tantos meus talentos que eu já vi um talento meu assistindo uma série e falei, você é muito parecida com essa menina. Eu quero que você faça essa cena dessa menina que está aqui, porque você é ela. Ela fala, nossa, eu também assisto e eu me acho... Pois é, e eu de fora enxerguei, imagine você. Pega aquelas cenas. Hoje nós temos um celular legal, pega com alguém tenha, faça uma boa luz. Eu dou dicas no meu podcast, como fazer a luz, como fazer isso, como fazer aquilo. Entrevisto diversas pessoas do audiovisual que trabalham com luz, câmera, enfim, tudo. Além de diretores. Mas, por exemplo, o monólogo, como eu já fiz 100 anos de teste. De monólogos, imagina, já vi milhões de monólogos. Você acha que ainda é legal, válido uma cena? Além do monólogo, uma cena também. Não, mas deixa eu explicar. É o seguinte, são duas coisas. O monólogo, como eu já fiz 100 anos de teste. 100 anos. Já fiz com atores consagrados também, porque às vezes tem um personagem tipo, protagonista que você faz o teste com atores já consagrados. Porque... eu digo que, às vezes, Deus que faz o casting. É verdade. Então, assim, às vezes, um ator consagrado, ele não entra naquele personagem. Mas outro, sim. E, assim, até para ator consagrado, o monólogo não é um exercício fácil. Porque, assim, é uma técnica. Então, assim, nos Estados Unidos, o self-tape... normalmente é monólogo, mas você pode fazer com outra pessoa. Tem várias dicas assim que você tem que estudar para entender como fazer, entendeu? Quando você faz um monólogo, você não pode... Às vezes o diretor, ele vê, tipo, os primeiros 10 segundos da cena. Como é que eu vou começar esse monólogo? Por que eu estou falando o que eu estou falando? Então, assim, existe uma técnica, sim, e monólogo não é difícil de ser feito. Mas, assim, o self-tape, se você quer fazer uma cena, você tem que desconstruir, fazer uma cena, tipo, com veracidade, uma cena se você está numa mesa. Por que você está fazendo essa cena? O que você quer passar? Por que você está presente? Assim, tem várias questões técnicas, dramáticas, que você tem que saber escolher e você tem que estudar muito para conseguir fazer bem um monólogo. Mas você ainda acha, para uma seleção, um talento para arte, acho. O monólogo porque, assim, o self-tape normalmente são monólogos. Exatamente. Então, assim, mas assim, pode ser, por exemplo, como você estava falando, de um filme. Isso. Mas, por exemplo, você está aqui numa cena e tudo, contracenando com uma pessoa que está na cena da série, do filme e tudo. Você está com uma pessoa. Você pode pedir um amigo seu para estar na sua frente, para ele dar uma fala antes de começar o seu self-tape, entendeu? Você pode pedir ajuda, mas, assim, normalmente o self-tape é com cenas da pessoa sozinha. Ah, sim, para ela aparecer. Outra pessoa não aparece, isso sem dúvida. Isso. Aí você quando é ela que está sendo apresentada, isso também. Eu sempre falo para eles que é como ela. E você acha que olha para a câmera ou não olha para a câmera? Pode ou fica fazer como frontal? você quiser. Eu tinha um professor meu... Gosto disso. Aí, viu, gente? Olha lá, vamos aprendendo. Tudo é possível. Eu desmistifico ser diretor. Ótima, isso. É tudo muito simples. Você pode fazer o que você quiser, o que você achar que está interessante. Tem que fazer bem feito. Por exemplo, tinha assim, no Clone, a Eliane Jardine, ela é tão boa atriz que ela enlouquecia. Mas assim, ela ia quase na beira do clichê. Mas o que acontece? Ela fazia com verdade. Então, é um exercício, é um trabalho mais difícil. Você pode fazer o que você quiser, mas tem que ter verdade. Tem que ser sincero e autêntico. Exatamente. Sempre digo, genuíno, gente. Isso. Algo que você vai passar, porque as pessoas reconhecem isso. Claro. Quando você está falando a verdade e quando você está mentindo. Isso. O olhar muda. Eu recebo material, eu vejo, às vezes, quando eu vejo que a pessoa está representando muito, ou quando ela está sendo ela. Isso, por exemplo, as crianças, os animais, eles estão sempre presentes. Isso. Então, eles roubam a cena. Exatamente. Até os deficientes. Eu já gravei, eu fiz agora uma série no passado,
que ainda vai ter um desdobramento com 21 participantes de síndrome de Down. Olha, e assim, que delícia. A pessoa com síndrome de Down, ela também tem essa grande presença. Eles são jovens, assim, incríveis, assim, tem uma profundidade, assim. E eu acredito que nessa série vai ser uma grande revelação e eu venho mais à frente contar vai ela. ser sim um sucesso. Vai ser, com certeza, e um vai ajudar. conteúdo internacional de grande impacto social. Maravilha, e vai ajudar muitas pessoas a entenderem esse novo, que já é antigo, né? É um novo que já é antigo que as pessoas não conhecem. A questão é essa. É verdade. E que agora vão conhecer de um outro olhar. Você tem que respeitar as diferenças e cada um tem seu próprio talento. Exatamente. É uma cada beleza um tem do seu ser brilho, humano. Cada um tem o seu talento. Não existe um talento padronizado. É só assim. Não. Cada um tem o seu talento. Isso eu sempre falo. E esses jovens que filmaram comigo, tem uma que é relações públicas, que vai no exterior, são muito engajados, assim. Nossa, cada um tem seu próprio mundo, sabe? E, assim, cada dia que passa, assim, eu tô mais feliz de você de brilha, tido... tô vendo. Seus olhos brilham quando você fala do projeto, quando você entrega. E eu tinha muita vergonha de estar sempre por trás das câmeras. E hoje eu entendi que a gente tem que falar, que a nossa própria voz importa, sabe? Exatamente. Então, a gente tem que quebrar as barreiras e, com muita verdade, a gente tem que lutar pelo que realmente nos faz a diferença, sabe? Ai, que maravilha! Gente, como ela é uma mulher viajada, morou em vários países e conhece Lisboa e tudo, olha quem está conosco no podcast. Ateliê da Nata. Tanã! Você vai experimentar os melhores pastéis de nata. Maravilhoso. Vai falar. Não, vai eu comer. Tenho uma história não já para você. Não adianta você vir falar que tá de dieta, porque ninguém aqui tá de dieta. Tá bom. Olha aqui, e não é de mentira. Tá parecendo cenográfico. Não é. Olha que ótimo, Aninha. Olha, ela está falando que é cenográfico. Eu tenho uma história para contar para você. Por favor, sirva-se. Tá bom. Eu vou contar essa história antes, tá? A gente vai fazer o break para comer? Ah, tá. Você não quer comer, não? Não, então depois você come. É só para você Mas eu quero contar uma história. Pode contar. É o seguinte. Eu morei em Lisboa. Meu pai foi embaixador lá nos anos 90. E a minha avó, a mãe dele, ainda estava viva, Maria Carolina, que foi a mulher assim, mais incrível à frente do tempo, assim, que eu conheci. Ela é uma musa, assim, o nome da minha filha também é Maria Carolina, e eu acho... A minha filha também é uma mulher incrível. E a minha avó foi visitar, eu morava lá em Portugal, no Restelo, na Embaixada, e a minha avó foi visitar. E foi visitar, eu não me lembro qual foi o ano, mas enfim. Aí nós fomos comer o pastel de Belém, que é o pastel de natas. Lá é pastel de Belém, aqui é pastel de nata. Não. É tudo pastel de natas, mas tem o lugar mais famoso, que é o pastel de Belém, que é o mais tradicional de Portugal. Certo. E ela falava, esse pastel é o pastel da felicidade. Então pronto, aqui é a felicidade. Quem come ri. Olha as pessoas como elas estão felizes comendo. Tá certíssima. Por isso que aqui, isso que eu tenho aqui no meu podcast o pastel da felicidade. Agora eu vou falar, por favor. Tá bom. Você vai comer, degustar e eu quero, assim, certeza que você vai amar. Tá. Que está assim... Muito obrigada. É um pastel da felicidade. É da felicidade e não é cenográfico, não, gente. Parece não, tá tão lindo. Perfeito, não tá? Tá lindo. Tá perfeito. E é isso. Ela vai comer depois com um cafezinho, gente. É isso que ela quer. Depois eu conto. Depois ela conta. No próximo podcast. Isso, você viu, né? Agora já estamos ao fim. Nosso papo é maravilhoso. E acaba muito rápido. É isso. Para poder vocês ficarem com mais vontade de vê-la e assisti-la em todos os projetos que vão vir. Né? Tem muitas novidades. Muitas. Em breve. E depois ela volta aqui também, de novo. Quando a gente está no mercado, até assim, para falar, eu tenho 7 ou mais projetos em andamento. Assim, sobre alguns temas. Eu quero falar sobre longevidade, sobre deficientes, também sobre mulheres, né?
sobre democratização de vozes latinas, que esse também é um super projeto que em breve eu Vamos volto dar pra contar. voz. Isso, A questão é essa, vamos dar voz. isso. Agora a gente Para está podendo. todos. Todos. Todas as vozes importam. Exatamente, isso já é até um... Slogan. Exatamente. Spoiler. E onde encontrar Tereza? No caso de rede social. É. Onde te encontra? A minha rede social é só Tereza Lampreia, é aberta e eu tenho muito carinho. Enfim, muitas pessoas me perguntam. Tem uma questão que eu quero falar, assim, antes da gente finalizar, que muitas pessoas querem. Como é que eu vou entrar, fazer teste? Assim, nunca ninguém cobra para entrar ou na Globo ou em outros lugares. Você só passa se você fizer bem um teste, se você fizer bem um self-tape. É uma questão muito séria. Não se cobra para entrar em emissora nenhuma. Exatamente, não existe isso, gente. É o seu talento sendo mostrado para a pessoa certa e pronto. Só isso. Então, você estuda, se prepara e aí você vai ser visto. Isso. E hoje em dia tem o YouTube, tem redes sociais, enfim, você pode criar várias opções, assim, tem que ser criativo e, assim, tem atores que fazem, sei lá, comediantes que fazem da rede social, tipo self-tapes. Inovador, você tem que ser inovador. Inovar. É isso. Sempre. É isso. E você é único, assim. Isso que eu acho que é a grande beleza da vida. Exatamente. Você ser o talento certo e único. Ó. É isso, gente. Ficamos ao fim. Até o próximo. Obrigada.